E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um dos maiores mistérios do nosso planeta, a história incrível de como os continentes estão o tempo todo se movendo. Bora mergulhar nessa jornada. Ora, peguem um mapa mundi e deem uma boa olhada. Já repararam como a costa da América do Sul parece que se encaixa direitinho na costa da África? Parece mesmo, né? Como duas peças de um quebra-cabeça gigante. Pois é, essa observação deixou muita gente curiosa por séculos, e é exatamente aqui que a nossa história começa. E por isso mesmo, a nossa primeira parte se chama O Grande Quebra-Cabeça. A gente vai investigar esse mistério da Terra que, olha, demorou muito tempo para ser resolvido. Então, lá no comecinho do século XX, um cientista alemão chamado Alfred Wegener olhou para esse mapa e pensou: isso não pode ser só coincidência. Ele foi um dos primeiros a botar no papel de forma séria uma ideia que era, para a época, revolucionária sobre esse quebra-cabeça. E a ideia dele ficou conhecida como a teoria da deriva continental. Imagina só, Wegener disse que há milhões e milhões de anos os continentes não eram separados como hoje. Na verdade, eles formavam um único supercontinente, um blocão de terra que ele chamou de Pangeia. Com o passar do tempo, esse gigante teria se quebrado e os pedaços começaram a, derivar, a se afastar, até chegar onde estão hoje. Mas o mais legal é que o Wegener não ficou só no achismo do mapa. Ele foi atrás de provas, como um verdadeiro detetive da ciência. Ele encontrou fósseis de plantas e de animais iguaizinhos em continentes que hoje estão separados por um oceano inteiro. Aí ficava a pergunta: como é que um bicho que não voava, nem nadava grandes distâncias foi parar na África e na América do Sul? A única explicação é que um dia esses lugares estavam colados. Só que apesar de todas essas pistas incríveis, a teoria do Wegener tinha um problemão. Uma pergunta que ninguém, nem ele, sabia responder. Que força na natureza seria tão gigantesca, tão poderosa, a ponto de empurrar continentes inteiros? Isso fez com que muitos cientistas da época não acreditassem nele. E essa pergunta ficou no ar por décadas, viu? Até que, finalmente, a tecnologia e a ciência avançaram e encontraram a resposta. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte, o motor da Terra. É aqui que a gente vai conhecer a teoria das placas tectônicas. Então a grande sacada é a seguinte: a superfície da Terra, a crosta onde a gente pisa, não é uma casca sólida inteiriça. Pensa num ovo cozido que você deu umas batidinhas, a casca fica toda rachada, né? A crosta da Terra é assim. Ela é dividida em vários pedaços enormes e cada pedaço desses é o que a gente chama de placa tectônica. Tá, mas e o motor que move essas placas gigantes? A resposta está lá no fundo, no calor absurdo que vem do interior da Terra. Esse calor todo esquenta o material pastoso que tem lá embaixo, o magma, e cria correntes, tipo água fervendo numa panela. E são essas correntes que empurram as placas para lá e para cá, bem devagarinho. E claro, essas placas não se movem todas bonitinhas na mesma direção. O jeito como elas se encontram nas bordas, nos seus limites, acontece de 3 formas principais. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Primeiro, temos os limites convergentes. É aqui que 2 placas batem de frente. É uma colisão em câmera super lenta que dura milhões de anos. Esse choque amassa as bordas e ergue a Terra, formando aquelas cadeias de montanhas gigantescas, como a Cordilheira do Himalaia. Já nos limites divergentes, é o contrário. As placas se afastam uma da outra. Isso abre um espaço, uma fenda, e o magma sobe para preencher, criando um novo chão, o que geralmente acontece lá no fundo do oceano. E o terceiro tipo é o limite transformante. Aqui, as placas não batem de frente, nem se afastam. Elas meio que raspam uma na outra, deslizando lado a lado em direções opostas. O problema é que esse movimento não é liso. As rochas enroscam, acumulam uma tensão absurda, e quando finalmente se soltam de vez, liberam toda essa energia, causando os terremotos. Um exemplo super famoso desse tipo de limite é a falha de San Andreas, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. É por causa dela que acontecem tantos terremotos naquela região. Ufa! Vimos bastante coisa, hein? Mas para garantir que ficou tudo na ponta da língua, vamos fazer aquele resumo rapidinho e depois um desafio para testar o conhecimento. Estão preparados?
Então, recapitulando. Primeiro, Alfred Wegener teve a ideia genial da deriva continental, vendo o encaixe dos continentes e os fósseis. Depois, a ciência descobriu o como, a teoria das placas tectônicas, que mostrou que o motor é o calor do interior da Terra. E, por fim, vimos que os diferentes encontros entre essas placas criam paisagens incríveis, como montanhas, e também causam os terremotos. Viu só como as peças do quebra-cabeça se encaixam? Agora que está tudo fresco na memória, vamos para o nosso desafio? Primeira pergunta: quem foi o cientista que sacou que os continentes se moviam e apresentou a teoria da deriva continental? Foi A. Isaac Newton, B. Charles Darwin ou C. Alfred Wegener? Vamos lá? Tempo rolando. E a resposta certa é a letra C, Alfred Wegener. Foi ele o grande detetive que começou a montar esse quebra-cabeça. Mandou bem. Segunda pergunta, atenção! O que funciona como o grande motor que empurra as placas tectônicas? Seriam as A. Forças vindas do oceano, B. Forças vindas do interior da Terra ou C. Forças vindas do vento? Pensa aí. A resposta certa é a B. É o calorzão que vem lá do centro do nosso planeta que gera toda a energia para mover aos continentes. Excelente! Terceira pergunta. Quando duas placas tectônicas dão aquela trombada batendo de frente uma com a outra, qual o nome que a gente dá para esse limite? É A. Divergente, B. Transformante ou C. Convergente? Valendo! É isso aí. A resposta é C. Convergente. Convergir significa ir para o mesmo ponto, se encontrar. Estão indo bem demais. Última pergunta do desafio. O surgimento daquelas montanhas enormes, como os Andes ou o Himalaia, é resultado do quê? A. Da formação de rios. B. Do movimento das placas tectônicas ou C. Da formação de desertos. E a resposta correta é letra B, movimento das placas tectônicas. É o choque entre elas que amassa a Terra e cria as maiores montanhas que existem. Parabéns para todo mundo que acertou. E para a gente fechar, um desafio para a imaginação. Sabendo de tudo isso, como é que o mapa da Terra vai ser daqui a 200 milhões de anos? Será que a gente vai ter um novo supercontinente? A Austrália vai se chocar com a Ásia? Deixa sua teoria aqui nos comentários. E claro, se curtiu desvendar esse mistério com a gente, não esquece de deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho para não perder as próximas. Até mais!